Olá, boa noite. São 18h02. Começa agora o Panorama Domingo. Boa noite. Vamos conferir os destaques deste fim de semana do portal O Otimista. Vamos dar uma olhada agora. Olha só, limite de transferência no Pix à noite passa a valer já, gente, de hoje para amanhã, viu? Ó, a ampliação do limite pode ser feita ao banco do correntista, mas a mudança demora entre 24 e 48 horas, dependendo do tipo de conta e do banco. O número de usuários do Pix, segundo o Banco Central, até agosto desse ano, o último balanço divulgado são 106,6 milhões de pessoas, olha só. A gente viu que algumas regras foram alteradas, no que diz respeito ao Pix, sempre visando conferir um pouco mais de segurança, porque ainda os usuários se sentem um pouco inseguros, com essa ferramenta. Aí o Banco Central criou um pacote de novas regras para garantir mais segurança nas transações por meio do Pix. A principal delas, que é o limite de transferência de valor no período da noite, vale a partir de segunda-feira, dia 4. As demais vão entrar em vigor no dia 16 de novembro. O limite estabelecido para transferências é de R$1.000. Atenção para o horário, sempre de 8 da noite até 6 da manhã, apenas R$1.000. Até R$1.000 pode ser transferido. A regra é para as transações entre pessoas físicas, incluindo microempreendedores individuais. Também vai ser possível pedir ampliação, porém esse tipo de alteração não vai ser automática, como medida de segurança para inibir, por exemplo, o sequestro relâmpago, e o banco vai ter entre 24 e 48 horas para atender o pedido. Outra medida é a possibilidade de cadastro de contatos que vão poder receber um Pix acima de R$1.000 a qualquer hora do dia. Nesse caso, a alteração também só vale após 24 horas do pedido. E aí a gente tem a explicação, por quê disso tudo. Mas como eu citei anteriormente, sempre visando maior segurança, Os usuários ainda estão um pouco inseguros. As ferramentas econômicas são infinitas hoje. Eu acredito que essas alterações elas vão se ampliar com o passar do tempo. O Pix é uma novidade ainda, não tem 2 anos que está em vigor. O nível de usabilidade, a quantidade de pessoas que aderiram ao Pix, trabalhadores informais, é muito grande, até pessoas físicas informalmente passando pequenos valores, grandes valores. Foi então, uma agilidade, com certeza. E a gente lembra que na época que era novidade, o que mais as pessoas se questionavam era a questão da segurança. Então, eu acredito que vai ser normal daqui a algum tempo aparecerem novas atualizações no que diz respeito à segurança da ferramenta. Com certeza, e a gente segue usufruindo, viu? Eu confesso que achei, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, uma mão na roda, quando é um adianto na vida. Acho que tomara que para todo mundo também. Vamos para a próxima notícia. Próxima matéria do portal O Otimista. MP da crise hídrica sofre alterações que podem deixar conta de luz mais cara. Ainda mais, Fernando? Está. Já é um problema, diante da inflação que a gente está vivendo. O deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incluiu no relatório dele da medida provisória da crise hídrica a extensão dos subsídios para usinas a carvão e outras medidas para setores específicos que, segundo entidades e especialistas, devem aumentar o custo da energia no país. Estimativas da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, apontam que o custo repassado para a conta de luz vai chegar a R$ 46,5 bilhões. No jargão do Congresso, as emendas estranhas ao tema principal de uma MP, como fez o deputado, são apelidadas de jabutis. Viana apresentou o relatório na sexta-feira. Primeiro, o texto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no final de junho, já está valendo. Para que as alterações feitas pelo parlamentar entrem em vigor, a medida provisória precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado. Finalizando aqui na nossa explanação, o ponto principal da MP é a criação da Câmara de Regras excepcionais para a gestão hidroenergética, um grupo emergencial de monitoramento do sistema elétrico liderado pelo Ministério de Minas e Energia. O objetivo da Câmara é garantir uma resposta mais rápida e eficaz do governo no enfrentamento da crise hídrica. A gente vive esse problema, o governo logicamente tem que procurar soluções para o abastecimento de energia elétrica diante do consumo que a gente tem, mas uma medida provisória, no momento que a gente vive uma crise, que o sustento do cidadão está cada vez mais complicado, parece caminhar no sentido contrário de tentar resolver as dificuldades da população.
É difícil se a gente considerar que a única solução para não haver um corte, um racionamento hídrico e de energia também, seja essa tarifação, digamos assim, essa bandeira tarifária absurda que a gente já tem enfrentado, a gente já tem, já está doendo no bolso do brasileiro com certeza, e aí você ouvir que pode aumentar ainda mais para não cortar de vez, considerando o que é o povo brasileiro, considerando a condição econômica, a estrutura toda econômica do que é a massa brasileira, dizer que vai todo mundo ficar sem. Com certeza. Como é que a gente vai fazer de outro jeito, né? E a medida está vindo de forma muito impositiva, né? Logo de medida provisória, que é muito rápida, já em pouco tempo entra em vigor. Como é que eu posso dizer? Um empenho do governo no sentido contrário, né, de tentar reverter essa oneração perante a população, a gente não observa. Infelizmente. Vamos falar de vacina agora. Olha, a Pfizer foi a vacina mais distribuída a todos os estados aqui do Brasil nos meses de agosto e setembro. Olha só, quem desdenhou já, né? Inicialmente rejeitada pelo governo federal, a vacina da Pfizer representa 51% das doses distribuídas aos estados nos últimos 2 meses, liderando as entregas da pasta em agosto e setembro. Foram 60 milhões de doses nesse período, sendo 26 milhões em agosto e 34 milhões em setembro. Em relação à AstraZeneca, que está sendo produzida em parceria com a Fiocruz, foram distribuídos 22 milhões de doses nos últimos 2 meses. No mesmo período, 36 milhões do Butantan e 100 mil da Janssen. O governo federal demorou 7 meses. Todo mundo lembra, né, daquele auê que foi lá na CPI da pandemia. A repercussão também nas redes sociais, né? Foi demais. Até hoje ainda tem memes infinitos, viu? Foram pelo menos 53 e-mails sem respostas por parte do governo, segundo o vice-presidente da CPI da Covid, Randolph Rodrigues. A demora foi motivo de investigação. Ainda está sendo, né? A gente vai acompanhar nos próximos dias ainda essa história do relatório. Mas, para a gente, eu acho que é esse tipo de notícia que é tão otimista, que é algo que a gente agradece e comemora, mas é uma prova da negligência que aconteceu naquele tempo, naquele momento, né? Imagina, como a empresa, como a Pfizer tinha condição, tinha uma estrutura de fornecer esses imunizantes, né? Tanto que entrou em contato inúmeras vezes. E aí a gente recusou e agora a gente vê que foi o imunizante mais distribuído aqui no Brasil. Aqui no Ceará, por exemplo, teve um momento de paralisação de quem recebeu a AstraZeneca, porque demora a chegar, tá mais complicado. Teve também paralisação de Coronavac, teve ainda algumas ressalvas, né? Lotes de Coronavac que tiveram que ser suspensos, algumas pessoas tiveram que ser revacinadas. E a Pfizer, que foi ignorada lá atrás, agora está aí salvando muita gente, viu? Tomara que chegue mais, que para o ano que vem as campanhas de vacinação, que as vacinas entrem, né, no calendário nacional de imunização. A gente precisa e eu queria que a gente conseguisse eliminar definitivamente a pandemia. Eu vejo essa matéria duplamente como algo bom, porque a Pfizer, ela tem 2 fatores, a eficiência, o intervalo de da primeira dose para a segunda dose, ela pode ser até em 1 mês, né? Ela pode ser antecipado. E outra coisa, a gente já começou em grandes cidades, Fortaleza inclusive, a vacinar adolescentes. E adolescentes, a recomendação que a gente tem do Ministério da Saúde, da Anvisa até o momento, é apenas a Pfizer. Então, acelera aí o processo de vacinação. E claro, se o governo não tivesse demorado tanto para tramitar aí a negociação com o fornecedor, hoje a gente estaria com um índice de imunização da população muito mais amplo, muito mais avançado. E de óbitos menor. Certamente, né? Exatamente. Tomara, viu, gente? Próxima matéria, né, do portal O Otimista, mais de 1 milhão de brasileiros receberam a dose de reforço e adicional em 2 semanas. E também, né? Com a Pfizer, também, né? A dose de reforço também está sendo aplicada com a Pfizer. Neste sábado, 2, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de brasileiros com imunização reforçada, segundo o Ministério da Saúde. Nesta etapa da campanha, devem se vacinar com a dose de reforço os idosos acima de 60 anos, as pessoas imunossuprimidas e os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia. Estes públicos foram escolhidos como prioritários por estarem entre os grupos com mais riscos de acometimento pelas formas graves e óbitos causados pela doença. O reforço é feito preferencialmente com o imunizante da Pfizer, como a gente estava relatando. A aplicação do reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, independentemente da vacina usada no primeiro ciclo de imunização.
No caso dos imunossuprimidos, o reforço deve ser feito 28 dias após a segunda ou a dose única. É algo que a população até estava se perguntando, se relatando, quanto tempo depois da segunda dose eu posso receber esse reforço, a terceira dose? Precisa ser do mesmo fabricante, precisa ser de um fabricante diferente, enfim, a matéria aqui está elucidando essas dúvidas, então tem que ter esse intervalo de 6 meses em relação à segunda dose e, no momento, o que está sendo aplicado, no caso, para esse reforço é a Pfizer. E eu acho que a gente nem precisa voltar na situação da reação da vacina, né? Para ninguém ter medo, para parar de bobagem. A gente aqui já brinca que está dando o braço para doer, pode acontecer. Inclusive, lembrando, né, que as pessoas da área da saúde, os médicos, os especialistas dizem que essa representatividade da reação da vacina é a eficácia, digamos assim, né, é o imunizante fazendo efeito. Então, gente... Tanto que a gente tem resultados aí ótimos, né, da média móvel de mortes caindo, as internações nos hospitais, nas unidades de saúde. Isso, claro, resultado de um amplo processo de vacinação que essa terceira dose, como o próprio nome diz, vem para reforçar, vem para garantir ainda mais a saúde daqueles públicos que são mais vulneráveis. Porque, é claro, a vacina ela não é 100% eficaz. Tem o caso do ator Tarcísio Meira, né, que ficou famoso aí o caso dele de ter recebido as 2 doses, mas tem uma porcentagem de eficiência, né? E o reforço dá uma segurança ainda maior. Então a gente não pode ir contra a ciência. Se ela mostra que é favorável, nós temos que aderir. Olha, na minha família é um caso, assim, um exemplo perfeito. Eu tenho uma avó de 98 anos, completamente lúcida e ativa. Ela foi vacinada 2 doses de AstraZeneca, disse que não sentiu nada, não reclamou de dor no braço, de moleza, não sentiu nada. E, olha, ela perdeu 2 netos, né, jovens, muito jovens, para a Covid. Ela não adoeceu, ela não teve Covid. Se teve, foi assintomático, porque não adoeceu, né? Então, dizer que a vacina não é a grande salvadora que a gente tem nesse momento é negligenciar a nossa única ferramenta atualmente, né? Vamos valorizar mais aí a vacina. Bahia Notícias agora abrindo giro pelo Nordeste. Olha, aliás, Metro 1, a Bahia tem 79,3% da população acima de 12 anos já vacinada com a primeira dose. Índice muito interessante, porque é um estado muito grande, viu? Então é muita gente vacinada. É o maior capital do Nordeste também. 10.098.608 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única. A Bahia já vacinou quase 80% da população com 12 anos ou mais, que é estimada em 12.732.254 pessoas. Cerca de 5.600 pessoas, 5.600.000 pessoas já completaram a imunização, ou seja, 44% do público-alvo. Em Salvador, mais de 2 milhões receberam a primeira dose ou a dose única, o que corresponde a quase 100%, viu, gente? Desse público-alvo já 98,8%. E olha, a parcela da população totalmente imunizada já, né, quem já recebeu as 2 doses ou uma dose única, é de 1.256.407 pessoas, ou seja, aí já 59,2%. E aí a gente fala na terceira dose, né? Para os idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos que entraram recentemente nesse público da dose de reforço, e os profissionais da área da saúde acima de 55 anos também já foi aplicada aí em quase 50 mil indivíduos da capital baiana. Então, o Nordeste está bem, viu? Muito boa, tentando avançar, a gente está correndo contra o tempo e está, de fato, mais célere do que poderia ser, né? Isso, um índice com quase 80%, isso quer dizer que falta apenas esperar para receber a segunda dose e a grande maior parte da população ter o ciclo vacinal concluído. Basicamente, a gente tá indo no caminho certo e aguardar para a data da segunda aplicação desse público que já recebeu a primeira dose. Diário de Pernambuco agora. Noronha passa a exigir comprovante de vacinação de quem chega à ilha, matéria do Diário de Pernambuco. É um lugar que requer esse cuidado a mais, né? A gente precisa. Com certeza. Entrou em vigor na última sexta-feira, dia 1º, uma nova fase de flexibilização no protocolo de entrada em Fernando de Noronha em função da Covid-19. Visitantes que desembarcam na ilha agora precisam apresentar o comprovante digital de vacinação com 2 doses, sendo a última com pelo menos de 21 dias de aplicação ou
o comprovante digital com uma dose, além dos exames exigidos, devem ser os exames aí de PCR, né, mostrando que a pessoa não está contaminada. O primeiro voo com a vigência do novo protocolo já está acontecendo lá na ilha de Fernando de Noronha. De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Dandara Guedes, a entrada de turistas na ilha no primeiro dia da mudança foi tranquila. Ela diz aí que começamos hoje uma nova fase com esse protocolo, tanto para os turistas como para os moradores. No caso dos turistas, eles podem utilizar o passe verde no portal Sou Noronha para agilizar a entrada na ilha, enviando antecipadamente a carteira digital de vacinação com o registro das 2 doses ou, se tiver tomado a primeira, enviar a carteira e mais um dos exames aceitos durante o processo de pagamento. Daquela tarifa, deve ser, né? Da tarifa de... Isso. Durante o processo de pagamento da taxa de preservação ambiental. No caso dos moradores, eles podem apresentar a carteira digital de vacinação com 2 doses ou, se tiver tomado apenas uma, devem apresentar um dos exames exigidos. Como você estava falando, Lara, Fernando de Noronha tem um apelo turístico, tanto internacional como nacionalmente, muito forte, então é realmente necessário medidas como essas, com certeza. Notícia da Paraíba agora. Adolescentes destacam a importância da vacinação contra a Covid-19. É mais um conteúdo, gente, de incentivo, né? A gente mostra aí essa faixa etária que a gente tentou tanto alertar, a gente tentou tanto trazer, né, para essa luta contra a Covid e a adesão de vacinação. E agora, ó, lá, a vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Esse é o motivo que levou Manuela Alves da Silva, de 15 anos, ao Centro Cultural Tenente Lucena, localizado em Mangabeira. A jovem faz parte do Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Criança e Adolescentes, representando a Casa de Cultura IAO, e fez questão de destacar a importância da imunização contra o coronavírus. Olha o que ela diz, 15 anos só, viu, gente? Estamos vivendo em um momento de crise, mas também é um momento de colaboração. A vacinação salva vidas, precisamos do empenho e da conscientização da sociedade. É com a vacina que fazemos a diferença no enfrentamento à pandemia. Meu conselho para as pessoas é: se vacinem. E olha, outros adolescentes de 15 anos partilhando da mesma opinião. E um conteúdo que a gente veicula, que a gente conversa, debate, para que as pessoas entendam que é por todos, é para todos, né? A gente não está falando só do Ceará, a gente não está falando só do Brasil. Tem, inclusive, países muito mais desenvolvidos que estão sofrendo com a pandemia. A Rússia está numa situação complicada ainda. Estados Unidos, maior número de mortes, proporcionalmente falando. Então, é uma grande força-tarefa que a gente precisa, o planeta Terra precisa, né? Com certeza. Tem uma argumentação que diz que não seria necessário vacinar adolescentes porque eles não desenvolvem estágios graves da doença. Só que a gente tem que lembrar que adolescentes mais facilmente se aglomeram, precisam ir à escola, ter convivência com os colegas, com professores, e ele não desenvolve, as chances de desenvolver uma situação mais grave da Covid é menor, porém, ele pode transmitir para outras pessoas, pode levar o vírus para casa, para o avô, para uma pessoa que está numa situação delicada. Então é importante vacinar, porque não todo mundo, os adolescentes também, quanto mais gente mais vacinada, melhor a proteção para a população. Rio Grande do Norte agora, a Tribuna do Norte. Plano Diretor de Natal aumenta potencial construtivo. Entregue à Câmara Municipal de Natal nesta semana, o projeto de revisão do Plano Diretor de Natal tem como principais pontos desenvolver a capital potiguar, atrair investimentos e ampliar o potencial construtivo da cidade. Com revisão atrasada desde 2017, olha só, as principais mudanças do plano dizem respeito à regulamentação das zonas de proteção ambiental, adensamento da capital e ampliação do desenvolvimento para setores turístico e imobiliário. A matéria diz ainda que, na avaliação dos especialistas e da própria Prefeitura de Natal, o novo plano diretor é inovador por propor uma série de mudanças, como aumento no gabarito e mudanças no cálculo de coeficiente de aproveitamento. A expectativa é que Natal passe a ampliar a habitação e amplifique o potencial turístico. A nova metodologia de adensamento populacional deixará de ser por bairros e passará a ser pela infraestrutura das bacias do esgotamento sanitário, com incentivo a ocupar os corredores viários da cidade. A gente sabe que Natal é uma das capitais, principalmente no Nordeste, que mais crescem, né, de forma bastante acelerada. O potencial turístico lá tem sido cada vez mais explorado e, claro, diante de tudo isso, é preciso
planejamento, organização. Quem conhece Natal sabe que tem muita área ainda a ser construída, mas, claro, pensar isso de uma forma responsável, de uma forma sustentável, de forma a preservar o meio ambiente, principalmente. Que bom que atentam, né? Que a gestão pública está atentando para isso. Vamos agora para o Giro Nacional, começando pela Agência Brasil. A Pfizer remaneja voo com vacinas por questões logísticas. Seria o último lote de vacinas no contrato com o Ministério da Saúde, que já ia chegar, vai adiar um pouquinho, mas ainda vem. Pousaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, lá em São Paulo, os 3 voos previstos para amanhã deste domingo, que trouxeram doses da vacina Comirnaty contra a Covid-19. Esses 3 lotes entregues totalizam 2,895,750 milhões de doses no contrato, que prevê 100 milhões no total dessa vacina contra a Covid da Pfizer, entregues no Brasil. É o 4º e último voo, com mais 1,1 milhão de doses, que estava previsto para pousar na tarde de hoje. Aí esse foi o que teve que ser remanejado por questões logísticas, foi o que alegou a empresa, né? A programação inicial previa 4 voos com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, totalizando esses 4 milhões de doses. Segundo a Pfizer, a entrega vai ser reprogramada para a próxima semana, né? A gente aguarda aí no decorrer da semana. Mas vai chegar e vai todo mundo ficar, eu acho até que vai ser um novo contrato. Deve estar já em negociação para completar aí, e ano que vem tem mais, né? Se já vamos receber as últimas. A dose de reforço está sendo aplicada com a Pfizer, certamente a gente deve receber mais opções de imunizante. O próprio governo está revendo aquela questão de vacinar adolescentes, então... Tem um orçamento ainda para ser aprovado, que estão negociando a compra de vacina também, dentro das possibilidades. Vamos ver como é que fica. De toda forma, as notícias com relação à chegada dos imunizantes da Pfizer são bem otimistas para esse final de semana. Continuando nosso giro de notícias, agora o portal do Valor Econômico. Paes confirma, prefeito do Rio de Janeiro, Paes, confirma Carnaval de 2022 no Rio sem distanciamento social. A matéria diz que depois de o secretário municipal de saúde, Daniel Sorrans, afirmar que a realização do Carnaval depende das taxas de contágio de Covid-19 e de Liesa, Liga das Escolas de Samba, responder que prefere o adiamento se houver necessidade de público reduzido. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, confirmou a programação para a folia em fevereiro e sem maiores restrições. Neste domingo, em agenda no Meier, Paes disse que a ciência vem permitindo a reabertura da cidade e que não há necessidade de a população ser viúva da pandemia. Sonras disse que a intenção é realizar o carnaval, mas adotou a cautela ao ressaltar a necessidade de haver um cenário epidemiológico favorável, com taxas de contágio baixas. Já o prefeito foi mais otimista e disse que não adianta comentar sobre hipóteses como redução de público, pois o horizonte é de normalização da vida possibilitada pela vacina. Que a gente vem tanto falando, né? A vacina vai permitir aí, aos poucos, que a gente retorne à vida como era antes, poder realizar eventos de grande magnitude, como o Carnaval, que tem uma importância para a economia, para a cultura do nosso país. No Rio de Janeiro, então, que é o foco da festa no país. Eu acho um discurso ousado, mas acho que é possível. Eu só quero que ele cuide, então, aí, em acelerar a imunização e ficar atento também, né? Porque o trânsito, gente, como o Fernando muito bem falou, o trânsito para o Rio de Janeiro durante o Carnaval é enorme, então... Claro. A gente não pode acompanhar outro pico por causa disso. É necessário fazer com responsabilidade, com certeza, respeitando o que a ciência está mostrando, os índices, né, e os perigos de promover a festa em grandes proporções. Próximo portal nacional, agora Notícia do Brasil. Dá para mexer? Pronto. Tabuleiro para 2022, é o que a gente só fala, viu, gente? Nos estados tem PT modesto, centro turbinado e o bolsonarismo indefinido. Faltando um ano para as eleições, os principais partidos começam a definir o tabuleiro político, buscando aliar influência nas eleições presidenciais, formação de palanques locais competitivos e o crescimento das suas bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. A disputa pelos governos estaduais mostra o PT mais focado no projeto nacional de candidatura de Lula ao Planalto e os potenciais candidatos no campo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, em clima de indefinição.
Legendas como PSD e União Brasil, partido que vai surgir da fusão entre o DEM e o PSL, a gente falou sobre isso essa semana aqui na TV Otimista, eles tentam ganhar musculatura nos estados. O MDB e o PSDB, por sua vez, buscam manter os espaços que já possuem e retomar o protagonismo nos estados onde são fortes. Olha, muita coisa vai acontecer. A gente ainda vai acompanhar as prévias do PSDB, que o Tasso já abriu mão, apoiando, anunciando aí um apoio ao candidato do PSDB, o Eduardo Leite. Tá uma disputa complicada, né, entre o Dória e o Eduardo Leite para representar aí o partido, mas ainda muita água vai rolar. Mas só para a gente ver como muda, né, Fernando? Há pouco tempo, a gente só falava na polarização desse cenário. Sim. Nesses dois extremos muito fortes e uma terceira via sendo muito questionável, digamos assim, né? A gente não via unificação, a gente não via uma intenção mais forte, né? E nomes fortes também. Agora já está mudando. Esse bolsonarismo parece que começa a desidratar, o Lula já começa a ser mais questionado, né, do que antes, e aí o centro vem ganhando força. Muita coisa vai acontecer ainda. Essa matéria é de um portal nacional, da Folha, mas ela reflete muito bem a situação do Ceará. O PT mais modesto quanto a lançar uma candidatura aí para o governo do estado, porque o PT aqui no Ceará é muito ligado ao PDT, né? Então não se sabe se vai apoiar um nome, né, vai fazer palanque para o Ciro Gomes ou para um candidato do PT. E a questão do bolsonarismo aqui no Ceará também enfraquecendo, justamente por conta dessa fusão aí do PSL e o DEM, que ainda não deixaram bem claro o posicionamento, né, qual vai ser o resultado, as consequências aí dessa junção partidária. Gente, aí até lá muita coisa vai acontecer. É importante que a gente peça, mais uma vez, atenção, né, de todos. A gente só consegue melhorar alguma coisa no voto, não tem outro meio. Não adianta só se indignar, não adianta debater qual é o protesto, que tem mais força, quem é que vai mais para a rua, um ou outro. E quando chega na hora de decidir, aí é voto branco, aí é voto nulo, aí a gente que se abstém de votar. Difícil, né? Como é que a gente vai cobrar depois, né? E lembrar que não importa só a candidatura para a presidência da República. Muita gente esquece, né, do parlamento, do legislativo, que nenhum executivo governa sozinho. Então, tão importante quanto se preocupar em quem vai votar para presidente da República, em quem vai votar também para os demais cargos. Enfim, prossegue o panorama. A seguir, né, Ciro Gomes é vaiado em protesto e pede trégua a partidos. Até já. Atenção para a mensagem do comandante. As ofertas do Fecha Mês no Matel vão fazer sucesso. Vem voando aproveitar! Porcelanato 60 por 60 e César por R$ 44,90. Massa corrida 25 quilos Casa OK por R$ 39,90. Escada de alumínio 3 degraus por R$ 129,90. Parafusadeira bateria Wonder por R$ 299,90. Ar-condicionado Split 9.000 BTUs por 10 vezes de R$ 139,90. Normatel, faz acontecer! Pigalle agora é Peugeot e Citroën. Novo Peugeot 208 por R$ 67.900. Cactus com parcela de R$ 99,00 até 2022. Bônus de até 10 mil. Recebemos seu carro pela tabela FIP. Pigalle, Avenida Washington Soares, 2271. Piscina, tobogã, praia, hotel, à beira-mar. Onde eu acho tudo isso. Vem Beach Parquear, vem curtir, vem brincar. Vem pro Beach Park, vem Beach Parquear. Relaxar, se divertir, namorar, degustar. Tô Beach Parqueando, vem Beach Parquear. Vem curtir, vem brincar. Vem pro Beach Park, vem Beach
Parquear. Vem pra onde tem férias pra todo mundo. Vem Beach Parquear. Faça já a sua reserva. Variedade, preço baixo, pode vir que é certeza. Eu tô curtindo, eu tô amando o Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Tem atacado, tem varejo, em qualquer quantidade. É Centro Fashion Fortaleza, mais vantagem de verdade. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Centro Fashion Fortaleza, moda em qualquer quantidade. Atos por todo o Brasil pediram neste sábado o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas foram às ruas em manifestações convocadas pela campanha Fora Bolsonaro. Milhares de pessoas protestaram pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste sábado por todo o país. Atos no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Brasília, entre outras cerca de 100 cidades, foram convocados pela campanha Fora Bolsonaro, apoiada por partidos de esquerda, centrais sindicais e o grupo Direito Já, que reúne lideranças de 19 bancadas. A gente tem um presidente que não investe no sistema de saúde, não se importa com a população que está passando fome, e a gente não aguenta mais esse governo. Que esse presidente que está aí representa tudo de atraso no mundo que existe, a fome, a miséria, a corrupção. E nós estamos aqui para defender a democracia. E fora Bolsonaro! Embora as manifestações tenham alcançado uma maior adesão de partidos do que nos atos anteriores, os grupos de direita que romperam com o governo se recusaram a participar. Mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro aguardam na Câmara dos Deputados, mas o presidente Arthur Lira, aliado do governo, deu sinais de que não serão tramitados. Cercado por investigações judiciais, inflação, desemprego e uma gestão caótica da pandemia, que já deixou quase 600 mil mortos, Bolsonaro despencou em popularidade nos últimos meses, chegando a 22%, seu nível mais baixo desde que assumiu o poder. Também houve protestos contra o presidente Bolsonaro no Ceará. Aqui em Fortaleza, os manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, no centro. De lá, seguiram encaminhada em direção à Praça do Ferreira. Participaram do ato membros de movimentos sociais, sindicatos e representantes de partidos políticos, inclusive alguns parlamentares. Com faixas, bandeiras, cartazes, carros de sons, eles pediram o impeachment do presidente, além de criticarem a PEC da reforma administrativa e as privatizações, também a política econômica do Brasil. O ex-ministro Ciro Gomes pediu hoje, durante coletivo, uma trégua de Natal ao PT e aos outros partidos com relação à mobilização pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, ele falou sobre as estratégias do PDT para os atos marcados para o dia 15 de novembro. O pedetista foi hostilizado ontem na saída de um protesto realizado em São Paulo. Ainda neste sábado, ele divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o acontecimento deste fim de semana. Neste sábado, eu fiz o que costumo fazer desde a minha juventude. Fui às ruas em defesa da democracia. E estou muito feliz com isso. Fui com o peito aberto e a coragem que Deus sempre me deu. E sabendo de antemão que poderia enfrentar a fúria e a deselegância de alguns radicais. Os radicais, sejam da esquerda, seja da direita, nunca me intimidaram e nunca me intimidarão. Nunca me impedirão de ir à luta em favor da democracia. Porque as ruas não têm dono e a democracia não tem senhores. Eu não fui às ruas para dar lição a ninguém. Fui, antes de tudo, para dar um testemunho de fé, de humildade e de coragem. Mas fui, sobretudo, para dizer que uma das maiores lições da política é a que diz que é preciso se unir acima de qualquer diferença quando se enfrenta um inimigo coletivo. Quando se enfrenta um inimigo mortal, um inimigo da vida, um inimigo do povo. Essa luta está apenas no começo e ela será vitoriosa mais rapidamente quando todos aprenderem quem é o verdadeiro inimigo e quem é o verdadeiro alvo. Para defender a democracia, voltarei às ruas tantas vezes quantas sejam necessárias e ao lado dos que queiram sinceramente se livrar de vez de Bolsonaro e de todo o atraso que ele representa.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as modificações feitas pelo Congresso Nacional na legislação eleitoral vão garantir previsibilidade para as eleições do Brasil, no que se refere à legislação político-eleitoral. Ao final de todas as discussões relativas à lei eleitoral, ficou decidido pelo Congresso Nacional que prevalecerá a opção feita em 2017 pelo Congresso, na mini-reforma eleitoral. A proibição das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Cada partido formará a sua chapa. Prevalece também a cláusula de desempenho. Os partidos terão que ter uma quantidade de votos para ter o pleno funcionamento parlamentar, o acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, o acesso a tempo de TV e rádio. Ficou definido também, numa alteração feita agora, recentemente, que as sobras eleitorais somente poderão dela participarem os partidos que alcançarem 80% da votação do quociente eleitoral e os candidatos que tiverem ao menos 20% desse quociente eleitoral. Portanto, prevalece o fim das coligações proporcionais, a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho para o funcionamento parlamentar e para a existência dos partidos políticos e também esse novo cálculo das sobras partidárias. O que houve também foi a derrubada do veto presidencial relativamente a uma opção feita pelo Senado e pela Câmara relativamente às federações partidárias. Os partidos poderão se organizar em federações na forma da lei. E a PEC, que tratava das coligações e que acabou sendo derrubada no Senado Federal, prevaleceu outros institutos já com a promulgação da Emenda Constitucional 111, inclusive a contagem em dobro para candidatos negros e candidatas mulheres para fins de acesso ao fundo eleitoral e a fundo partidário. A alteração da posse do presidente da República e dos governadores eleitos, a partir da eleição de 2026, a posse do presidente acontecerá no dia 5 de janeiro e dos governadores no dia 6 de janeiro. E a fidelidade partidária, que continua a existir, mas havendo a anuência do partido de origem, no caso de uma transferência partidária, não perderá o parlamentar o seu mandato por infidelidade partidária. Portanto, mantém-se a lógica que havia sido estabelecida em 2017, com os partidos políticos terem as suas chapas sem coligações partidárias, com essas alterações que foram feitas recentemente, aumentando com isso a representatividade política a partir de partidos políticos que tenham a sua organicidade, que tenham sua estrutura, que tenham a sua independência e sua autonomia. Com isso, nós acreditamos que temos uma previsibilidade para as futuras eleições no Brasil no que toca à legislação político-eleitoral. O projeto aprovado nesta semana vai disponibilizar dados e informações sobre toda a violência contra as mulheres. O texto segue para sanção. Também foi aprovada a aquisição de sistema de energia solar no financiamento de imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação. Esse projeto segue para votação na Câmara. O objetivo da política é a coleta e a compilação de dados que facilitem o trabalho das autoridades públicas no combate à violência contra a mulher. Para isso, o governo deverá apurar informações como o perfil das mulheres agredidas, o local das ocorrências e as características do agressor e reuni-las no Cadastro Nacional de Informações. Trata-se de mais um projeto, senador Jean Paul, de interesse da bancada feminina e de proteção aos direitos das mulheres, o que constitui hoje uma realidade, uma tônica do Senado Federal. Os senadores também aprovaram a inclusão no financiamento imobiliário da aquisição de sistemas de geração fotovoltaica para o imóvel financiado. A energia fotovoltaica é a que transforma a luz solar em energia elétrica. O relator destacou 4 pontos importantes da proposta. Primeiro, porque vai reduzir o custo de energia elétrica do cidadão comum que tem a sua residência. Porque hoje, uma das maiores despesas no orçamento doméstico do cidadão é a energia elétrica. E, portanto, quando ele passa a ter energia solar na sua casa, ele passa a ser autossuficiente na produção da sua própria energia consumida. Segundo, ele passa a produzir energia renovável, energia limpa, energia sustentável, produzida a partir, obviamente, do sol.
Uma terceira vantagem é que, ao deixar de consumir a energia tradicional produzida no sistema elétrico, ele vai contribuir também para esse grave problema que nós estamos vivendo de racionamento, em função, né, das nossas hidrelétricas. Os reservatórios das hidrelétricas hoje estarem muito comprometidos. E, por fim, e também tão importante, é a valorização do patrimônio dessas pessoas. Esta é uma solução, um paliativo, para que nós possamos minimizar essas questões nos estados que têm grande território e pouca população. Também vai fazer com que no Tocantins a gente possa superar essa indignação que nós temos há tantos anos com a nossa energia cara. Mas é um benefício para todos os brasileiros, principalmente os mais pobres, que querem financiar a sua casa própria e a energia solar. Porque todos podem financiar a energia solar, sim, mas embutido no financiamento da casa própria, nos programas especiais de governo, essas pessoas terão um juro muito mais baixo e um prazo muito mais longo para pagar essa energia solar e diluir na prestação da sua casa própria. A batalha pelo direito ao aborto chegou neste fim de semana às ruas dos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas se manifestaram para uma nova edição da Marcha das Mulheres. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Washington, nos Estados Unidos, em uma edição da Marcha das Mulheres, convocada para frear uma forte ofensiva conservadora. A principal pauta do ato foi o direito ao aborto. Daqui a 2 dias, a Suprema Corte de Justiça vai retomar o caso da lei texana que proíbe praticamente todos os abortos no estado. Os manifestantes se reuniram na Freedom Plaza, na capital americana, e marcharam até a mais alta corte do país. Tenho 20 anos. Se não estou pronta para ter um filho e não posso sustentar financeiramente uma criança, não posso fazer nada para ajudar essa criança e estar lá por ela, como vou trazer uma criança para o mundo. Porque você vai colocar uma criança em um sistema de adoção que já está confuso. Eu não acho que isso é o certo no final. Somos humanos completos e precisamos ser tratadas como humanos completos. Devemos ser capazes de escolher o que fazemos com nossos próprios corpos, ponto final. E estou cansada de alguém tentando ser dono de mim ou me dizer o que eu posso ou não fazer. Temos que acabar com isso, ouviu a Suprema Corte. Outras marchas também foram registradas em diferentes cidades americanas, como Nova York. Os atos foram organizados por uma aliança que reúne desde pequenos grupos feministas até grandes organizações, como a Planned Parenthood, que promove o planejamento familiar. Ensinar primeiros socorros para crianças. O projeto é da Cooperativa de Atendimento Hospitalar e é realizada no Shopping Iguatemi. O Christian aprendeu a como salvar a vida de uma pessoa. Você pega, ela está no chão, você pega no peito dela, faz esse movimento e aperta. Vai fazendo isso até 20. Aí ela volta a respirar. Eu aprendi como quando a pessoa está fazendo choque, levando choque, queimadura e massagem cardíaca. Aqui, primeiros socorros são ensinados de uma forma bastante lúdica. Entre as lições estão técnicas de reanimação cardiopulmonar. Além disso, são realizados também serviços de aferição de pressão e oximetria. A Coop Saúde, nós somos um grupo de serviço de saúde com vários braços de negócios distintos. Um deles é essa parte do atendimento pré-hospitalar, os nossos serviços de ambulância. E aí a gente percebe que no mercado não existe uma empresa que esteja focada nessa condição de entender e de qualificar as crianças para que elas possam salvar vidas ou evitar acidentes em qualquer ambiente que elas estejam inseridas. Então, preocupados com isso, nós resolvemos tivemos essa iniciativa de trazer esse treinamento de primeiros socorros para as crianças. Obviamente tem uma linguagem adequada, para eles, tem aí a sua pitada de ludicidade para que a gente possa estar dentro desse universo. Segundo a organização Criança Segura Brasil, os acidentes são a principal causa de morte no país entre crianças de 1 a 14 anos. Por ano, mais de 3.300 meninos e meninas perdem a vida por esse motivo e outros 112 mil são internados em estado grave. Ainda de acordo com a organização,
90% dos casos poderiam ser evitados com ações básicas de primeiros socorros. O enfermeiro Igor Roberto ressalta a importância da prevenção. O aprendizado das crianças pode ser útil, inclusive, para socorrer pessoas adultas. Sim, na verdade a gente tem relatos de crianças 8, 9, 10 anos de idade fazendo, por exemplo, desengasgo. A gente já tem casos, sim, bastantes casos registrados. E além do trabalho das técnicas propriamente ditas, mostradas aqui hoje, um trabalho de sensibilização bem maior está sendo realizado, tanto com as crianças, os pais, os responsáveis. Primeiros socorros como esse que a gente está sendo mostrado aqui impactam diretamente no quadro clínico de um paciente. Falando de reanimação cardiopulmonar, que foi uma das coisas que a gente trabalhou aqui com essas crianças, isso ajuda demais. Percentualmente falando, a gente aumenta muito a chance de sobrevida de um paciente e até mesmo do retorno da circulação, ou seja, fazer o coração dele voltar a funcionar com esse tipo de manobra que a gente está ensinando aqui hoje para essas crianças. Depois do treinamento, as crianças participantes ainda fazem um passeio de mini-ambulância pelo shopping. Os ensinamentos sobre primeiros socorros para crianças e adultos prosseguem até o dia 5 de outubro, a partir das 11 da manhã, na praça principal do Shopping Iguatemi. A programação é gratuita. Algumas vacinas contra a Covid-19 podem causar aumento dos linfonodos nas axilas. Apesar de raro, o evento não tem relação com sintomas de câncer de mama. Aproveitando o contexto de Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, a gente conversa agora com a médica mastologista Flora Ulisses. Muito boa noite, Flora, seja muito bem-vinda à TV Otimista. Para a gente sanar aí quem já passou esse perrengue de achar que poderia estar com um nódulo, como é que acontece, né? Qual é a relação de vacinar contra a Covid e essa possibilidade, um sintoma de câncer de mama? O que está acontecendo? Bom, foi identificado que algumas vacinas, como a Pfizer, da AstraZeneca, têm alguma relação com o desenvolvimento de linfadenopatia axilar, que é aqueles linfonodos aumentados na axila, tá? Só que essa reação é justamente no lado do braço aplicado, né? E tem um intervalo de tempo para a gente suspeitar dessa reação. Geralmente começa 4 dias a uma semana após a aplicação da vacina e dura no máximo um mês. Então, em pacientes que não tem nada na mama e de repente fazem um exame de rastreamento ou nota mesmo a íngua, chamada íngua, né, um linfonodo aumentado na axila, e tem essa história, essa correlação entre o uso recente da vacinação, a gente pode pensar como uma hipótese importante a questão de ser decorrente da vacinação. Flora, qualquer vacina ou tem fabricantes específicos? A vacina contra a Covid, essas reações podem vir em decorrência de outros tipos de vacinas também? Pronto, tem várias vacinas, na verdade pode acontecer com qualquer tipo de vacina, até a vacina da influenza, da cachumba, enfim, pode acontecer, mas é um evento realmente raro, tá? A gente identificou, com relação ao Covid, algumas vacinas específicas, como foi identificado, já relatado, a vacina da Moderna, a da AstraZeneca e da Pfizer. São os grupos principais que têm relatados. Agora, a gente entende que é muito subnotificado, né? Porque tem linfadenopatia, né? Tem aumento do linfonodo, que é identificado ao exame físico, percebido pela própria mulher, e tem os que só são identificados em exames de rastreamento com mamografia. Então, a mulher que não faz exame de rastreamento não vai identificar esses linfonodos, né? Acaba que desenvolve a reação e não identifica. Flora, exatamente nesse ponto, eu suponho que já comece a resposta dessa minha pergunta. Estamos no Outubro Rosa e a gente sabe que é necessário que o mês seja dedicado a essa campanha porque as pessoas ainda se autonegligenciam, as mulheres ainda falham na detenção, no diagnóstico precoce, né? Que a gente sabe que é fundamental, a chance de cura aumenta muito, né? Quando o nódulo é diagnosticado precocemente. Então, qual é o ideal, né? A gente está em plena campanha, o mês todo serve para isso. Qual é o ideal? Muita coisa acontecendo na área da saúde, sintomas que a gente relaciona à Covid, a outras doenças, está todo mundo um pouco confuso. E aí, no que diz respeito à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, o que a gente deve dizer nesse momento? Aconteceu uma dúvida como essa, além do autoexame, o que a gente deve orientar? Procurar logo um médico, fazer todo esse check-up no que diz respeito às mamas, o que a gente diz para a mulher nesse mês agora? Bom,
Lara, o Outubro Rosa a gente reforça, mais ou menos um reforço, né, mensal no que a gente deve fazer o ano todo, que é começar com autoexame e fazer os exames de forma anual nas mulheres que têm indicação. Em relação à vacina do Covid, a gente orienta que num rastreamento habitual, ou seja, a mulher que não sente nada, só faça a vacina do Covid ou só faça a mamografia antes de fazer a primeira dose da vacina, ou só 1 mês, 4 semanas após a segunda dose, para a gente não gerar dúvidas, tá bom? Já aquela paciente que já vai apresentar algo na mama e é indicado a questão do exame, né, de investigação, independente de ter feito a vacina, vai ter que ser feito, tá bom? Só que a gente vai sempre vai ter que observar mais um pouco a questão da axila para tentar usar como diagnóstico diferencial uma possível acometimento associado à mama ou se é só pela vacina. Então, no geral, o recomendado é, se tomar uma vacina recente, não fazer mamografia de rastreamento por pelo menos 4 semanas, tá? E, sim, no caso de um exame de rastreamento habitual. Claro que é importante a gente ressaltar a importância da realização desse exame, tá bom? A vacina é um período curto, né? A gente tem esse intervalo curto para a primeira e a segunda dose. Então, a gente tem um ano todo aí para fazer o rastreamento. E a partir dos 40 é uma vez por ano, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Então, a gente reforça no Outubro Rosa essa necessidade, mas esse cuidado tem que ser feito o ano todo. Dica dada, a gente vai continuar reforçando. Temos um mês inteiro para ficar batendo aqui na memória, na conscientização, né, do nosso assinante. Vamos juntos. Flora, muito obrigada por todos os esclarecimentos, pelas dicas trocadas. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite. Disposição. Boa noite. Bem, a Assembleia Legislativa do Ceará realiza ao longo deste mês de outubro a programação da campanha de prevenção ao câncer de mama. Para marcar o início do Outubro Rosa, a sede do Poder Legislativo ficou iluminada, olha só, com a cor que chama a atenção para a campanha do assunto. A programação no Parlamento Estadual vai até o dia 22 e vai contar com sessão solene, palestras virtuais, blitz com panfletagem e acolhimentos no prédio sede da Assembleia e anexos. A abertura oficial ocorre na próxima quarta-feira, dia 6. E agora, falando da Torre Eiffel, ela também foi iluminada de rosa para o início do mês de conscientização sobre o câncer de mama. A Torre Eiffel recebeu uma iluminação especial nesta sexta-feira. O tradicional ponto turístico foi iluminado com rosa para marcar o início do mês de conscientização sobre o câncer de mama. O evento anual, simbolizado por uma fita rosa, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a doença e arrecadar fundos para a pesquisa do câncer. Vários monumentos e pontos turísticos no mundo inteiro também ganham uma iluminação especial no Outubro Rosa. No próximo bloco, a Prefeitura de Fortaleza promove repescagem de vacina contra a Covid para adultos e adolescentes. Não sai daí, a gente volta já. O Grupo New Land é referência em excelência no setor de concessionárias no Brasil.
representando as melhores e mais admiradas marcas de automóveis do mundo. Sabe aquela ansiedade antes de uma prova importante? Quando depois de muito tempo se preparando, revisando tudo, prestando atenção em cada detalhe, aí chega o grande dia. Pois é assim que a gente está se sentindo com a volta às aulas presenciais na rede municipal. A pandemia vem sendo o teste mais difícil que nossa educação já enfrentou e estamos prontos para dar mais uma lição de superação. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Variedade, preço baixo, pode vir que é certeza. Eu tô curtindo, eu tô amando o Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Tem atacado, tem varejo, em qualquer quantidade. É Centro Fashion Fortaleza, mais vantagem de verdade. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Centro Fashion Fortaleza, moda em qualquer quantidade. O Oba-Obra é um programa que ele permeia pelo mundo da arquitetura e da decoração, da arquitetura de interiores e design principalmente. E ele mostra o passo a passo de uma obra. Eu acho bem interessante a gente poder mostrar isso para as pessoas, delas verem o que é realmente os bastidores de uma execução de um projeto. Adoro conversar com pessoas, com artistas, com colegas e com profissionais da área de arquitetura. Eu apresento para as pessoas esse bate-papo, mostrando e fazendo conhecer muitas nuances da arte e de arquitetura de uma forma geral. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está em isolamento por ter sido diagnosticado com a Covid no dia 21 de setembro, anunciou hoje nas redes sociais que vai poder sair dos Estados Unidos. Vamos conferir a mensagem do ministro. Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve retorno ao Brasil. Agradeço a todos que enviaram boas vibrações. Vamos em frente. E neste fim de semana, o Ceará recebeu mais de 293 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 180.180 doses da Pfizer que vão ser usadas para D1 e D2. O governador Camilo Santana ressaltou nas redes sociais que essas doses vão ser importantes para o avanço da imunização nos adolescentes e também para as doses de reforço. Ainda neste sábado, desembarcou no aeroporto de Fortaleza uma remessa com 102.900 doses de AstraZeneca, que vão ser utilizadas para a aplicação de D2 da população adulta. Todos os imunizantes foram encaminhados para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria da Saúde para serem distribuídos aos municípios. Nesta segunda-feira, em Fortaleza, tem repescagem para a primeira dose de vacina contra a Covid-19 para adultos e adolescentes. As pessoas de 24 a 18 anos podem ir ao SESI Parangaba, Shopping Rio Mar Fortaleza ou aos Cucas da Barra, Janguru Sul, Mudubim e José Walter. A repescagem é por ordem decrescente, começando amanhã por quem tem 24 anos. Cada dia da semana é dedicado a uma idade até chegar a vez das pessoas de 18 anos. Na quarta-feira, dia 13. A repescagem para os adolescentes de 12 a 17 anos vai desta segunda-feira, dia 4, até quarta, dia 6.
Em cada dia, 2 idades vão ser contempladas. Elas devem ir ao centro de eventos ou aos shoppings Rio Mar Kennedy e Iguatemi de 9 da manhã até 5 da tarde. O novo decreto que entra em vigor nesta segunda-feira aqui no Ceará traz mais flexibilizações e determinações para o ensino. A repórter Larissa Uênia tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Larissa. O que muda e já começa a valer a partir de amanhã? Oi, Lara, Fernando, boa noite a todos. O novo decreto de isolamento social, que vai entrar em vigor amanhã, né, e vai até o dia 17 de outubro, valendo realmente, traz modificações em relação ao horário de funcionamento de restaurantes, prioriza o ensino presencial e também traz outras modificações. Essas flexibilizações, de acordo com o governador Camilo Santana, estão sendo possíveis por causa dos dados em relação à pandemia de Covid-19 do Ceará, que estão mais favoráveis. Os números de casos e de óbitos estão em queda em todo o estado. Além disso, o processo de vacinação segue avançando. Então, pelas novas regras, os restaurantes podem funcionar até as 2 horas da manhã. Tem modificação também em relação ao limite de capacidade de público para eventos corporativos. Agora, em ambientes abertos, esses eventos podem ser realizados com 600 pessoas. Em ambientes fechados, 400 pessoas. Claro que respeitando os protocolos que foram determinados pela Secretaria de Saúde do Estado, uso de máscara, distanciamento social. E nesses eventos corporativos não são permitidos celebrações ou qualquer tipo de festividade. Para os eventos sociais, que podem ser realizados em barracas de praia ou mesmo hotéis, por exemplo, bufês, o limite de capacidade de pessoas é de 400 para ambientes abertos e 200 para ambientes fechados. Agora vamos talvez para a principal modificação, que é em relação ao ensino aqui no estado do Ceará. O ensino presencial está sendo realmente priorizado e só podem permanecer no regime de totalmente remoto ou híbrido aqueles alunos que tenham alguma razão médica. Para isso, os estudantes vão precisar apresentar um atestado ou um relatório que indique realmente a real necessidade ou impossibilidade desse estudante voltar para o regime presencial de forma total ou parcialmente. Então essa é a nova regra e essa mudança acontece exatamente logo depois que houve a liberação de 100% da capacidade de estudantes numa mesma sala de aula, já em vigor desde o último decreto no dia 20 de setembro. Só para a gente reforçar, as novas regras do decreto começam a valer nesta segunda-feira e vão até o dia 17 de outubro. São essas as informações, eu volto ao estúdio. Muito obrigada, Larissa. E aí todo mundo aqui no Ceará ficando atento aí para o retorno do sistema totalmente presencial no ensino. Por favor, todo mundo atento e protegido. O relatório da CPI da pandemia deve ser votado no dia 20 de outubro. O presidente da CPI, Omar Aziz, anunciou os 3 últimos depoimentos. O senador Renan Calheiros, responsável pelo parecer, afirmou que o relatório está praticamente finalizado. O senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, acredita que o relatório final deve ser votado no dia 20 de outubro. A semana que vem, dia 12, é feriado, o senador Renan Calheiros teria tempo suficiente para elaborar o seu relatório e nós votaríamos o relatório do senador Renan. No dia 19, terça-feira, seria apresentado e no dia 20, quarta-feira, seria lido o relatório e votado o relatório. Essa é a nossa cronograma de encerramento de trabalho. De fim dos trabalhos. Só se houver um fato muito grave, relevante, do ponto de vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, sobre tratamento precoce, imunização de rebanho, vacina, um fato extra pauta que até hoje não foi tratado aqui, nós sim abriríamos exceções para ouvir. Durante os mais de 5 meses de trabalho, a CPI aprovou mais de 1.500 requerimentos e recebeu quase 3.000 documentos. O colegiado tem uma lista de 32 investigados.
Entre eles, 2 ministros da Saúde, o atual, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também são investigados o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o ministro Onyx Lorenzoni. O depoimento do empresário Luciano Hang chegou a mais de 1,5 milhão de visualizações e, no total, os senadores já escutaram 47 depoentes. Para a próxima semana são esperados mais 3 depoimentos, entre eles o de Raimundo Nonato, o sócio da empresa VTC-Log. Já foi confirmado o senhor Raimundo Nonato para terça-feira? Confirmado o senhor Raimundo Nonato para terça-feira. Não é o Paulo Roberto Pereira? Não é o Paulo Roberto, presidente da ANS? Será na quarta-feira. Na quarta-feira. Aí nós concluiremos a investigação na quinta-feira com um representante das vítimas ou dos médicos. Aí será a conveniência da investigação que definirá qual dos dois nós ouviremos. A VTC-Log foi uma empresa que veio aqui e nós conseguimos descobrir que sacaram muito dinheiro e nós temos que fechar isso, é querer saber para onde esse dinheiro foi direcionado. Então, não tem muita dificuldade em saber qual é a razão dele vir aqui. Também foram aprovados requerimentos para escutar 2 médicos da Prevent Senior e familiares de pacientes que foram internados com Covid-19 nos hospitais da rede. O senador Renan Calheiros afirmou que a comissão já tem informações suficientes para indiciar os responsáveis e que, após o último depoimento, deve escutar todos os membros da comissão para finalizar seu relatório. O importante é que, para além dos depoimentos, nós temos um acervo probante de elementos que contém provas, indícios, tudo que permite, não é, sustentar esses depoimentos e, sobretudo, sustentar o relatório final. O relatório, repito mais uma vez, já está pronto praticamente. É evidente que nós precisamos ajustá-lo, mas ajustá-lo a algum ponto de vista da própria comissão. Para o senador Marcos Rogério, a comissão focou o trabalho da investigação do governo federal e deixou de lado a investigação dos governadores. Eu gostaria que a CPI estivesse apurando aquilo que aconteceu no consórcio Nordeste, os milhões desviados, o que aconteceu no Amazonas, porque engana-se quem pensa que houve investigação, porque não houve. Quem fez o dever de casa lá foi a Polícia Federal. A sorte é que, enquanto a CPI se nega a investigar, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público está apurando e o Judiciário está julgando. E a CPI da pandemia marcou para terça-feira, dia 5, o depoimento de Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa de logística VTC-Log. A empresa está sendo investigada pela CPI por conta da suspeita de pagar propina ao então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A VTC-Log é uma empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos e vacinas. No depoimento à CPI, o sócio da empresa, Raimundo Nonato Brasil, deverá falar sobre a suspeita de irregularidades em um aditivo de quase 18 milhões de reais em um contrato com o Ministério da Saúde. No início de setembro, o Tribunal de Contas da União apontou a possibilidade de fraude aos cofres públicos no termo aditivo assinado pelo então diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, e pediu a suspensão do contrato. Roberto Dias teria ignorado o parecer da consultoria jurídica do próprio Ministério, que apontava que a proposta da empresa significava um valor 18 vezes maior que o recomendado. A medida cautelar do ministro Benjamin Zinler, do TCU, atendeu a uma representação dos senadores Elisiane Gama e Alessandro Vieira, que fazem parte da CPI. Eu vou dar um exemplo aqui da dipirona sódica, 500 miligramas. O item não era por caixa, não era por volume, era por comprimido. Você entende, senador Humberto? Era por comprimido que foi contabilizado. Daí a saída de 600 mil itens para mais de 4 milhões de itens. Daí o pedido, por exemplo, do aditivo, que seria apresentado de R$1 milhão para 57 milhões de reais. Que o que aconteceu é que a empresa fez um entendimento com o Ministério da Saúde por pagamento de 18 milhões de reais, de 1.800 a mais do que o valor que foi apresentado pelo próprio Ministério da Saúde. A comissão investiga a suspeita de que a empresa possa ter pago boletos bancários de Roberto Ferreira Dias. Um relatório do COAF
apontou que o motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves da Silva, fez saques de cerca de 4,7 milhões em dinheiro vivo para a empresa nos últimos 2 anos. Em depoimento à CPI, o motoboy confirmou que sacava valores altos. Qual foi o volume maior de recursos que o senhor sacou? Olha, eu não me lembro no momento. Não, mas o senhor ia lá sacar 10 mil, 5 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque é uma coisa que o senhor está acostumado. Eu estou lhe perguntando assim, algum valor que o senhor se lembre de ter sacado? Sim, por favor, senhor Ivanildo. Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa. O dinheiro, segundo ele, era usado no próprio banco para pagamentos a fornecedores, cartões de crédito dos proprietários e boletos. Ele disse não se lembrar dos beneficiários dos boletos, mas informações que chegaram à CPI apontam boletos em nome de Roberto Ferreira Dias. São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia. Na imagem, Isabel, se me permite, na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí. É uma das vezes do senhor Ivanildo... No dia 22 de junho, entrando na agência bancária. Só confirmando, as imagens são da mesma agência bancária que ocorreu, as imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. A cobrança do passaporte de vacinação tem dividido opiniões no Brasil. Oi, eu sou a Maíra Torres Gargalhoni, eu tenho 19 anos e faço artes cênicas na UNB. Bom, eu sinto bastante falta de sair com os meus amigos, de não ser mais através de uma tela, sabe? Eu sinto falta desse contato, mas eu espero que tudo possa melhorar e eu possa logo ver os meus amigos mais. Difícil dizer para os jovens e adolescentes que deem pausa nos sonhos, paqueras, lazer, numa fase em que tudo é descoberta. E olha que eles fizeram tudo direitinho. Na outra ponta, Maria já tomou a dose de reforço e continua tomando os cuidados necessários. Mas ainda não chegamos nem à metade da população imunizada e a vida já está quase normal. Será que é seguro reabrir? O ideal para se abrir para eventos, shows, festas com número grande de pessoas, o bom seria que fosse após a imunidade de rebanho, ou pelo menos aí em torno de 70%, 80% da população imunizada com as 2 doses. Na França, a população imunizada com 2 doses chegou aos 66%. Desde julho, o governo instituiu o passaporte de vacina para quem quer frequentar restaurantes, bares e até hospitais. Apesar de muitos protestos, a medida acaba de ser prorrogada até meados de 2022. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro e mais outras 100 cidades adotaram o passaporte. Para o presidente do Supremo, a decisão cabe aos estados e municípios. Você exigir um passaporte vacinal, ou seja, um cartão de vacina contra a Covid, isso é útil, isso diminui o risco. Não vai eliminar totalmente o risco, mas vai diminuir. Essa é uma ação importante, porque isso vai incentivar as pessoas a estarem vacinando. De cada 100 brasileiros, 94 acreditam na vacina. Um dado notável em comparação com os outros países. Só que 11 milhões daqui ainda não voltaram para tomar a segunda dose. Um passo essencial para a segurança de todos. A vacinação, ela precisa ser disseminada, difundida, divulgada, no sentido de conscientizar as pessoas de que, vacinado, ele não só vai estar protegendo a ele mesmo, como também ao outro que ele convive na sociedade. É um gesto de respeito para com o outro. Nesse sentido, eu entendo que a vacinação deva ser
obrigatória para todos os membros de uma sociedade. A síndrome de RAF, mais conhecida como doença da urina preta, já é considerada um surto nos estados do Pará e do Amazonas e já tem casos suspeitos, inclusive aqui no Ceará. Embora a origem mais provável sejam algumas espécies de peixes, a causa ainda é um mistério. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara ouviu cientistas e políticos sobre o que está sendo feito para tentar conter o surto e compensar os pescadores. Mais dúvidas do que certezas é o que existe hoje entre os pesquisadores que estão estudando a origem do surto da doença de RAF, que tem acometido pessoas dos estados do Amazonas e do Pará, principalmente, mas já tem casos suspeitos até em São Paulo. Eles foram ouvidos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara. Popularmente conhecida como doença da urina preta, a síndrome já chegou a ser investigada em 91 pessoas. A doença foi descartada em 37 casos e 54 continuam sendo analisados. Enquanto amazonenses e paraenses diminuíram consideravelmente o consumo de peixes suspeitos de transmitir a doença, institutos de pesquisa importantes como o Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz tentam desvendar o mistério que vem das águas amazônicas. Consumiu o peixe de vida livre, né, de lago ou rio, e no máximo em 24 horas ele apresenta essa dor muscular. É uma dor muscular intensa que ela pode ser localizada ou generalizada, com ou sem uma causa aparente, acompanhado ou não de outra sintomatologia específica. A síndrome de RAF, ela é uma síndrome descrita a primeira vez em 1924, né? E o que se sabe ainda é que não foi isolada uma possível toxina que cause esta doença. O organismo humano, ele é feito por diversas proteínas, que realizam as mais diversas funções, entre elas associada ao metabolismo energético, a parte de termos energia muscular, que é uma área muito afetada, né, por essa doença, entre inúmeras outras funções biológicas que as proteínas podem ter. E elas são macromoléculas que se alteram ao longo do tempo. Além de peixes como o tambaqui e o pacu, existentes no rio Amazonas e afluentes, a própria água, especialmente a de lagoas, está sendo analisada. As altas temperaturas da água nos períodos de vazante são suspeitas, já que ali há organismos vegetais acumulados, que também estão sendo analisados em laboratórios. Seja qual for o vilão que causa a rabdomiólise, nome científico da doença, os efeitos são uma contratura abrupta, provocando um torcicolo que chega aos braços e pés. Quem tem a doença de RAF não apresenta febre. O Evandro Chagas agora está numa seguinte fase. Como nós identificamos que uma possível origem teria sido o lago do Mapiri, né, que está do centro de Santarém, tá bom? Nós estamos mandando uma equipe, já no próximo domingo, tá bom, para Santarém. Então, nesse lago, nós vamos investigar tudo. São dois os problemas que mais preocupam cientistas e políticos da região: a doença em si e a economia local, que já sofre com a redução drástica do consumo de peixes. Nós achamos que conforme o desenvolvimento, digamos, a proporção dessa enfermidade e os seus impactos, talvez tenhamos que fazer um auxílio emergencial, né, associado aí na nossa opinião, ao seguro-defeso, talvez um seguro-defeso complementar para salvarmos essa socioeconomia. O fotógrafo Sérgio Carvalho lançou nesta última semana o livro Santo Sertão. O projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza por meio do 8º Edital das Artes. A obra celebra as expressões da religiosidade sertaneja em torno do mito do Padre Cícero. A gente conversa agora com o autor do livro. Boa noite, Sérgio. Muito bem-vindo à TV Otimista. Conta pra gente, olha, só de acompanhar as prévias informações sobre o livro, eu te confesso que arrepio. Eu acho muito interessante essa valorização da nossa regionalidade e tratar
desse traço religioso, né, acompanhando aí Padre Cícero. É um apelo muito forte cultural nosso, né? Conta pra gente como é que é o livro, o que a gente vai acompanhar, como foi o processo, né, de produção. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores. Bem, primeiro eu estou muito feliz com a publicação desse livro, já é o 8º livro, né, entre livros individuais e coletivos, livros fotográficos. Esse livro é um mergulho nas romarias, né, principalmente na Romaria de Finados, que acontece todo dia 2 de novembro em Juazeiro do Norte. E aí é uma recriação, uma visualidade do fotógrafo sobre essa grande manifestação de fé cultural que acontece durante as romarias. Eu trago no livro 2 ensaios fotográficos, né, muito diferentes um do outro, né, um colorido sobre as salas do santo, onde os donos da casa e donas das casas recriam nas suas paredes particulares, né, na verdade, uma corte celestial com fotos dos santos prediletos, fotos dos parentes, às vezes vivos ou mortos, isso não importa, né? E um outro ensaio, que é um ensaio preto e branco, bem contrastado, sobre o caminho do alto do horto até o Santo Sepulcro, né? Um local onde o Padre Cícero utilizava como refúgio para meditação, foi local de esconderijo de cangaceiros e é um local ainda utilizado para rituais de penitentes. Sérgio, explica para a gente como foi o processo de seleção aí do edital das artes. Então, esse edital é um edital ainda de 2018, né, conseguimos concluir 2019, desculpa, e conseguimos concluir agora por conta da pandemia. A ideia era ter lançado esse livro no ano passado, junto com a exposição que aconteceu na Galeria Imagem Brasil, aqui em Fortaleza. Mas, devido à necessidade de distanciamento social, tivemos que interromper a produção do livro e agora estamos fazendo isso. Fizemos um lançamento essa semana, muito bacana, muito prestigiado, foi muito bom. Gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional, que tipo de publicação, a gente conta com outras publicações, quais são as obras, né? Qual é o apanhado da sua obra, e gostaria que você finalizasse contando para a gente onde que a gente encontra, como é que faz para ter acesso a esse livro que a gente está tratando do lançamento agora. Então, esse livro já é, como eu falei, a 8ª publicação do qual eu participo, né? Como autor. E a carreira de fotógrafo, já estou com 25 anos de fotógrafo. Eu comecei a fotografar em meados da década de 90 para registrar trabalhadores escravizados na região amazônica do Brasil, né? E a partir daí eu não parei mais, a fotografia entrou na minha vida de forma muito forte, eu convivo com ela, faz parte do meu dia a dia. Não faço a fotografia comercial, minha fotografia é muito autoral, artística ou documental. E é sempre bom ter um ensaio com um tema para você mergulhar, porque a fotografia é uma forma de conhecimento, né? de valorizar o outro e procurar temas que lhe interessam, que lhe dá prazer em fazer. E voltar para esse universo religioso da fé, para mim foi muito importante, porque, na verdade, é um retorno também a minha vida quando eu morava no interior do Piauí. Eu fui criado numa família muito religiosa, né, até os 11 anos, e via essas manifestações da Sala do Santo num ambiente muito familiar. E fazer esse movimento de retorno para o sertão e para o Cariri foi assim, de um prazer imenso e de uma riqueza cultural inimaginável. Ter essa ligação agora com o Cariri na forma de livro também é uma relação que vai, para mim, eternizar, né? Essa minha relação que eu já tinha com o sertão. O livro a gente encontra onde? Se a gente quiser adquirir, como é que eu faço para comprar?
esse livro pode ser adquirido no site da Galeria Imagem Brasil, né? Você pode entrar no site Imagem Brasil Galeria.com e clicar no link do livro, onde você vai ter acesso a essa publicação. Na sua arte, viu, ao seu trabalho, tomara que a gente consiga sempre disseminar, né, esse tipo de produção. A gente valoriza ainda mais, a gente agradece e acolhe, viu? Obrigada a você pela participação com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite para vocês e parabéns pelo trabalho. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bem, depois do intervalo, o Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste. Atenção para a mensagem do comandante. As ofertas do Fecha Mês Normatel vão fazer sucesso. Vem voando aproveitar! Porcelanato 60 por 60 em César por R$ 44,90. Massa corrida 25 quilos Casa OK por R$ 39,90. Escada de alumínio 3 degraus por R$ 129,90. Parafusadeira bateria Wonder por R$ 299,90. Ar-condicionado Split 9.000 BTUs por 10 vezes de R$ 139,90. Normatel, faz acontecer! Pigalle, agora é Peugeot e Citroën. Novo Peugeot 208 por R$ 67.900. Cactus com parcela de R$ 99,00 até 2022. Bônus de até 10 mil. Recebemos seu carro pela tabela FIP. Pigalle, Avenida Washington Soares, 2271. Variedade, preço baixo, pode vir que é certeza. Eu tô curtindo, eu tô amando o Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Tem atacado, tem varejo, em qualquer quantidade. É Centro Fashion Fortaleza, mais vantagem de verdade. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Olha o look, monta o look, mostra o look. É Centro Fashion Fortaleza. Centro Fashion Fortaleza, moda em qualquer quantidade. Estamos de volta, 19 horas e 29 minutos. 8 pessoas morreram neste domingo após um acidente aéreo na região de Milão, lá na Itália. Testemunhas relataram ter visto a aeronave pegando fogo ainda no ar antes de se chocar contra um edifício vazio. Um avião de turismo caiu neste domingo na região de Milão, na Itália, provocando 8 mortes. A aeronave, um Pilatus PC-12, pegou fogo após bater em um edifício vazio que estava em reforma. Segundo a Agência Nacional de Segurança Aérea, a aeronave caiu 5 minutos após a decolagem. A cena foi presenciada por testemunhas. Eu vi o avião vindo daquela direção, então ele pegou fogo, isso é tudo. Eu vi um passageiro com uma perna queimada, sangue por toda parte, naquela direção ali. Uma gamba ali bruciata, tanti sangue, tante gamba. Sicuramente lui si è accorto già che aveva dei problemi sicuramente già dalla partenza. Non c'erano delle fiamme. O piloto definitivamente já tinha notado que o avião tinha problemas na decolagem. O avião estava pegando fogo no ar. Tinha problemas, dava para ver o fogo. Não é um grande incêndio, mas você podia vê-lo. Eu vi que ele estava perdendo o controle. Em um certo ponto ele perdeu a altitude e caiu nessa direção. Il controllo fortissimo dell'aereo e come perde quota, a un certo punto si è accorto, sicuramente è andato direttamente a finire dentro, come avete visto, in quella direzione.
De acordo com o jornal Il Corriere della Sera, o piloto e os 7 passageiros, incluindo uma criança, morreram no acidente. A autoridade aérea italiana abriu uma investigação sobre o caso. Ao menos 5 pessoas morreram neste domingo em uma explosão em Cabul. A primeira em um mês, onde uma cerimônia era celebrada em memória da mãe de um líder talibã. Uma explosão em Cabul deixou pelo menos 5 mortos e 11 feridos neste domingo. O ataque, o primeiro em um mês na capital afegã, aconteceu na entrada da mesquita de Idgah. No local acontecia a cerimônia fúnebre da mãe do porta-voz do governo Zabihullah Mujahid, um importante líder talibã. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão seguida por tiros. Perto de Cabul, quase 1.500 simpatizantes do Talibã se reuniram para celebrar a vitória, 7 semanas após o retorno dos fundamentalistas ao poder. O evento contou com a participação de lideranças do movimento. Atingimos nosso objetivo, irmãos, mas isso requer proteção. Não é o fim. O mundo ainda está conspirando contra nós. O mundo ainda tenta impor governos sobre nós com este ou aquele nome. Eles desejam a destruição, paralisia e a deterioração do Emirado Islâmico do Afeganistão. Apenas homens e meninos estavam presentes na celebração, organizada em um terreno baldio. Do lado de fora, dezenas de guardas armados vigiavam o evento. A rebelião em uma penitenciária no Equador, que deixou mais de 100 mortos, foi lamentada neste domingo pelo Papa Francisco. O pontífice também pediu paz em Mianmar. O Papa Francisco lamentou neste domingo a rebelião na prisão de Guayaquil, no Equador, que deixou pelo menos 118 mortos. Após a tradicional oração dominical do Ângelus na Praça de São Pedro, o pontífice disse: "Fiquei muito triste com o que aconteceu nos últimos dias na prisão de Guayaquil, no Equador. Um terrível surto de violência entre detentos pertencentes a gangues rivais deixou mais de 100 mortes e muitos feridos. Rezo por eles e suas famílias." O episódio foi o pior massacre carcerário da história na América Latina. Deus nos ajude a curar as feridas do crime que escravizam os mais pobres e ajude aqueles que trabalham todos os dias para tornar a vida nas prisões mais humana. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, na sequência, Francisco voltou seus pensamentos e palavras para os birmaneses, pedindo por paz em Mianmar. Na abertura da nova legislatura do parlamento escocês, a rainha Elizabeth II afirmou que os olhos do mundo vão se voltar para o Reino Unido e Escócia durante a Conferência do Clima de Glasgow. A rainha Elizabeth II esteve neste sábado em Edimburgo, capital da Escócia, para a abertura da nova legislatura do parlamento do país. O discurso da monarca destacou a COP26, marcada para a cidade escocesa de Glasgow entre os dias 1º e 12 de novembro. No próximo mês, participarei de eventos da COP26 em Glasgow. Os olhos do mundo vão se voltar para o Reino Unido e a Escócia em particular, à medida que os líderes se reúnem para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Há um papel fundamental para o parlamento escocês, como de todos os parlamentos, para ajudar a criar um futuro melhor e mais saudável para todos nós. Nesta semana, representantes de quase 50 países participaram de maneira presencial ou virtual de reuniões em que examinaram os temas delicados que vão ser abordados dentro de um mês em Glasgow. Após 3 dias de trabalho, o presidente da COP26, Alok Sharma, afirmou neste sábado que as discussões foram construtivas, com um verdadeiro senso de urgência para atuar contra a mudança climática, mas que ainda resta muito trabalho a ser feito. Um vazamento calculado em cerca de 480 mil litros de petróleo preocupa autoridades americanas da Califórnia. Autoridades dos Estados Unidos tentavam neste domingo conter um vazamento de petróleo perto da costa da Califórnia. Uma área de quase 34 quilômetros quadrados ficou coberta pelo óleo. Segundo a autoridade local Katrina Foley, ainda não se sabe o que provocou o vazamento, calculado em cerca de 480 mil litros de um oleoduto a cerca de 8 quilômetros da costa.
As primeiras análises revelam que se trata de petróleo de pós-produção, segundo o responsável. A cidade mais afetada foi Huntington Beach, ao sul de Los Angeles. Autoridades locais pediram aos moradores que fiquem longe das áreas afetadas e evitem a praia, dada a toxicidade da substância. Em um comunicado, os serviços municipais informaram o uso de sistemas de filtragem e barreiras flutuantes na tentativa de conter o avanço do óleo. O Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste e é a terceira mais alta do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A ANP pesquisou o preço do litro do produto entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. Na capital cearense, o combustível foi encontrado a R$ 6,99. O valor teve uma alta de 55 centavos em relação ao preço máximo da semana anterior, quando a gasolina custava R$ 6,44 o litro. E não é só o preço da gasolina que preocupa. Etanol foi o combustível que teve a maior alta em todo o Brasil no mês de setembro. O comentário é do repórter de economia do Grupo Otimista, Juliano Villanova. Olá a todos que estão acompanhando esta programação da TV Otimista. O aumento da gasolina é um dos assuntos mais comentados do momento na economia brasileira. Afinal, quando o combustível sobe, traz impactos para o reajuste de preços em geral. Mas não é só a gasolina que está pesando no bolso do consumidor. Lembra daquele tempo em que o etanol era uma alternativa mais barata para o consumidor encher o tanque do combustível do automóvel? Pois é, na atualidade, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Isso porque o valor médio do etanol liderou as maiores altas entre todos os tipos de combustíveis ao longo do mês de setembro, segundo o levantamento da Ticketlog, que consultou 21 mil postos de combustíveis em todo o Brasil, com alta de 4,11% na comparação com agosto. O etanol registrou a média de R$ 5,388 em setembro. Já a gasolina avançou 2,31% nesse mesmo período e alcançou R$ 6,260. Se comparado a janeiro, quando o fechamento foi de R$ 4,816, a diferença entre os dois aumentos é de 30%. Com isso, pelo quarto mês consecutivo, o etanol teve médias de preço acima de R$ 5,00 aqui no Brasil. Na comparação com o primeiro mês do ano, o aumento no preço do etanol é de 43% em média em todo o país. E o preço do etanol, quando sobe, impacta também no preço da gasolina, que recebe um percentual desse outro combustível. Mas a alta de preços foi generalizada em setembro em todas as regiões do país. A alta mais expressiva, de 2,71%, ocorreu no sul do país, onde a gasolina foi comercializada à média de R$ 6,072. No Nordeste é onde aconteceu o menor acréscimo, de 2,56%, mas a região ainda concentra o valor mais caro do litro nacional, vendido a R$ 5,560 em média. Na região Centro-Oeste, com alta de 1,68%, está o maior valor médio registrado nos postos em setembro, R$ 6,373. Já o etanol teve como destaque a região Norte, que apresentou a maior alta, 6% no preço médio na comparação com agosto. Entre os estados do Brasil, o Rio de Janeiro segue liderando o ranking da gasolina mais cara a R$ 6,675, um aumento de 2,31% na comparação com o mês de agosto. Nenhum estado do país apresentou redução no preço da gasolina e nem do etanol entre os meses de agosto e setembro.
E, na realidade, não há perspectivas claras de que isso vai acontecer nos próximos meses, enquanto o governo, a Petrobras e os órgãos reguladores apresentam explicações e buscam alternativas para o problema. Quem vai continuar sentindo o problema na prática é o consumidor. Falamos de economia aqui na TV Otimista. Até a próxima! A Embraer recebeu a maior encomenda para o conhecido carro voador. A fabricante vai entregar até 100 unidades do veículo para a empresa brasileira de compartilhamento de aeronaves Avanto. Os equipamentos começam a ser entregues a partir de 2026. O valor do negócio não foi divulgado. O veículo elétrico de pouso e decolagem vertical parece um helicóptero, mas usa mais hélices para voar e faz menos barulho. A Embraer já recebeu pedidos para entregar 735 unidades em todo o mundo. Agora, imagens da Praça Luísa Távora, no bairro Aldeota. Todo domingo, o espaço é bastante frequentado por adultos e crianças como opção de lazer. E hoje, até às 10 horas da noite, está acontecendo por lá a 9ª edição do projeto Artes do Ceará, realizado pela Federação das Cooperativas e Associações dos Artesãos do Ceará, com apoio do governo do estado. Na feira, é possível adquirir produtos direto do artesão. O projeto é realizado uma vez ao mês. A loja Bem Bom foi inaugurada neste final de semana no Shopping Iguatemi. Toda a renda dela vai ser destinada para a doação de alimentos. Grandes marcas cearenses se juntaram para criar produtos alimentícios exclusivos. Agora, eles estão disponíveis para comercialização nesta loja. A iniciativa tem o objetivo de promover a solidariedade. 100% da renda da loja será destinada para a compra de alimentos que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Inicialmente, nós estamos precisando no projeto aí de 2 meses, né, que seria a nossa meta é vender esses 68 mil kits nesses 2 meses. Caso o projeto vá bem e a gente possa continuar vendendo e ajudando as pessoas, a gente vai estudar e continuar o projeto por mais algum tempo. A Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves é uma das instituições beneficiadas pela iniciativa. Nós temos várias famílias cadastradas e nesse momento da pandemia do Covid-19, as famílias estão passando por grande dificuldade na alimentação. Então será doações para essas famílias que estão cadastradas na associação. Todo o projeto foi idealizado pela agência Bolero Comunicação. A gente ainda quer incentivar, desenvolver peças de comunicação que peçam para que as pessoas, nesse período que vai ter de amigo secreto, de confraternização de trabalho, isso aqui é o presente ideal. Você vai estar dando um presente para uma pessoa e um prato de comida para outra. Então, assim, esse prato de comida pode estar chegando nas mãos de uma mãe que tem, às vezes, 5, 6 filhos, que está sozinha dentro de casa, que não tem mais um marido para poder também tentar amparar, ajudar nas despesas de casa. A loja fica localizada na Praça da Expansão, no Shopping Iguatemi. Novo empreendimento, vamos aguardar só mais um pouquinho para saber como é que vai ser. Foi um empreendimento residencial, o último lançamento da BSPA Incorporações. Agora sim podemos acompanhar. O BS Giovana vai ser construído num dos bairros mais valorizados de Fortaleza, o Cocó. O terreno de 2.000 metros quadrados fica na esquina da rua Bento Albuquerque com José Borba Vasconcelos. O novo empreendimento da BSPA Incorporações leva o nome da filha caçula do empresário e presidente da incorporadora, Beto Studart. O lançamento da Giovana, que é esse apoteótico empreendimento, ele representa o recomeçar de tudo, uma economia que tem tudo para ser pujante, é uma economia responsável pela prosperidade, porque responde por uma parte grande de toda a cadeia produtiva brasileira, não só da construção civil, mas da brasileira. Portanto, é um momento único que nós estamos vivendo hoje com esse lançamento. Isso representa prosperidade. O edifício residencial de alto padrão vai estar de frente para a Praça Engenheiro Pedro Felipe Borges. O projeto de arquitetura é da Nasceissa Arquitetos Associados e a ambientação de Suzana Clark Fiuza. Agora nós temos exigências de varandas maiores, de ventilações cruzadas,
de espaços mais abertos. E esse empreendimento, ele contempla essas demandas que são mais atuais. É um local único, um terreno com quase 50 metros de frente, com uma vista de 180 metros de uma praça extremamente generosa. Esse é o grande diferencial. A gente procurou fazer algo bem sofisticado, sempre uma linha muito atemporal, né, que pudesse trazer aos moradores a melhor experiência possível. A gente vai ter em cima, numa vista muito bacana, que é o Sky Lounge, que a gente vai ter academia, vai ter um pub, vai ter uma varanda bacana. Então, assim, são locais realmente diferenciais no Parque do Cocó. Ao todo, são 63 unidades, 38 andares. O BS Giovana vai ser construído numa torre única de 140 metros de altura. O edifício deve ser o mais alto da região do Cocó. A entrega está prevista para maio de 2025. Esse projeto ele vem 100% atualizado, não para hoje, mas para o futuro. Nós discutimos bastante a necessidade dos clientes, a nova realidade de vida deles. É um projeto com localização diferenciada, de frente para uma praça. E a gente utilizou não só a área interna, mas a área externa para trazer qualidade de vida para o cliente e atendendo todas as necessidades hoje de delivery, de carros elétricos, de necessidades hoje de home office para dentro desse produto. A gente fez aquele mesmo conceito que a gente inaugurou no Best Flower, que é o conceito de múltiplas metragens. Então, lá no BS Giovana, a gente tem 3 metragens de 83 metros, 110 e 139 metros. E para cada metragem, eu tenho 4 tipos de plantas. De acordo com Beto Studart, novos projetos e lançamentos da BSPA Incorporações já são aguardados. Em dezembro e janeiro, nós estamos lançando o BS Gold, na sequência o BS Jade e na sequência o BS Ruby. São todos equipamentos que estão na prancheta, já em fase final de acabamento, para lançarmos a cada 4 meses. As pessoas querem um novo, querem morar numa coisa diferente, mudar o seu hábito de vida. Então, toda essa coleção de lançamento do BSPA representa exatamente isso, representa a vanguarda, porque vai satisfazer a sociedade como um todo. A Câmara Municipal de Fortaleza inaugurou a Central de Cidadania José Iraguaçu Teixeira, que oferece uma série de serviços gratuitos à população. Com capacidade para atender cerca de 3.700 pessoas por mês, a Central de Cidadania vai oferecer, a partir de segunda-feira, serviços como emissão de RG, CPF, antecedentes criminais, carteira de trabalho, carteira de estudante, bilhete único, além de atendimentos de órgãos como o PROCON, AMC e Secretaria das Finanças. Inicialmente, a Central da Cidadania vai operar com 60% da capacidade, seguindo os protocolos de segurança sanitária. O funcionamento vai ser de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. E o acesso aos serviços vai ser por meio de agendamento, que já está disponível no site da Câmara Municipal de Fortaleza. E a partir desse momento, nós já estamos com o nosso portal, com um link, para que a população possa fazer o seu agendamento. E a partir de segunda-feira, eles já estarão sendo atendidos aqui na Central. São vários serviços que eu poderia fazer aqui o destaque, como a emissão de identidade, CPF, carteira do trabalho. O PROCON vai prestar o serviço também aqui na nossa Central. A emissão de bilhete único, carteira de estudante, enfim, são vários serviços que nós vamos estar disponibilizando para a população. A Central recebeu o nome do médico e ex-vereador de Fortaleza, Iraguaçu Teixeira, que morreu neste ano, vítima da Covid-19. Quando nós estávamos ainda na construção desse ambiente, desse espaço, a gente pensou em um nome que poderia marcar esse ambiente de serviço que estará sendo entregue hoje. E nós não tivemos dúvida ao consultar vários colegas vereadores e servidores aqui da casa, quando nós propomos o nome do ex-vereador Iraguaçu Teixeira. Como já foi dito aqui, o vereador Iraguaçu, ele teve 7 mandatos aqui na Câmara Municipal, foi médico, e eu não tenho dúvida de que o seu legado, o serviço que ele prestou à nossa cidade, merece ser reconhecida por todos nós. E aqui na Casa do Povo nós queremos eternizar o nome dele aqui na Central da Cidadania, para que as pessoas possam lembrar e sempre estar com isso guardado no seu coração,
de quem foi o doutor Iraguaçu Teixeira para a cidade de Fortaleza, e a Central da Cidadania não teria lugar melhor para poder colocar o nome dele lá nesse espaço. As obras da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, estão 80% concluídas. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana pelas redes sociais. Ele publicou um vídeo com a visão aérea do estádio, que tem a capacidade para 17 mil pessoas. O governador ressaltou que o espaço vai estar entre os mais modernos do interior do Brasil e vai poder receber grandes jogos do país e também internacionais. A previsão é de que a obra esteja concluída até dezembro deste ano. Uma ação para incentivar a prática do surf adaptado em Fortaleza foi promovida neste final de semana na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza. A repórter Larissa Uênia foi lá conferir. Com o objetivo de apresentar e despertar o interesse pelo surf adaptado, além de inspirar novos atletas, a Secretaria do Esporte e Juventude reuniu diversas entidades ligadas à modalidade numa ação clínica neste fim de semana. A gente foi convidando as pessoas que tinham experiência nessa atividade, projetos sociais, e fomos formando uma grande rede. Isso aqui hoje é uma grande parceria com várias entidades, com profissionais especializados. A vivência foi dividida numa programação com palestras, orientações médicas com profissionais e apresentações de atletas. Segundo a Secretaria do Esporte e Juventude, a ideia é fortalecer as iniciativas locais que já trabalham com o surf adaptado e incluir a modalidade nas competições realizadas aqui no Ceará já a partir de novembro. De 3, 4 anos atrás para cá sempre foi a apresentação. Agora, com o aparecimento de alguns grandes atletas que nessas apresentações eles se destacaram, eles começaram a viajar para a competição fora do país, porque na realidade no Brasil não existia. E com a volta desses atletas que obtiveram êxito nessas competições, nós resolvemos agora fazer também competições próprias para o surf adaptado. Em novembro nós teremos o Campeonato Brasileiro de Surf, com uma categoria de surf adaptado, e no final do ano, com a parceria também com a entidade, nós iremos executar um campeonato feminino de surf, de bodyboarding, e iremos também incluir uma categoria de surf adaptado nessas duas competições ainda em 2021. Em 2022, a gente, junto com a Federação de Surf, vamos batalhar e implementar em todo o calendário de surf do estado do Ceará a categoria de surf adaptado, para que eles possam realmente se ranquearem, para que eles possam concorrer através desse ranqueamento a políticas públicas da Secretaria de Esporte e Juventude, como bolsas, Bolsa Atleta. Rafael Saraiva é para-atleta de surf adaptado. Para ele, iniciativas como essas são um reconhecimento importante para a prática. Campeão em 2019 no Chile e medalha de bronze na competição latino-americana, ele precisa participar de disputas internacionais para atuar profissionalmente. Aqui no Brasil a gente ainda está lutando, como vocês estão vendo, estamos brigando para que o surf adaptado brasileiro seja incluído pela CBSurf como uma modalidade profissional, assim como as outras. Em 2019 a gente fomos representar o Ceará no outro país e daí lá nós trouxemos frutos, Então aí alavancou para essa ideia de hoje, porque a gente sonha em que o nosso Ceará não tenha só um Rafael Saraiva no surf adaptado, mas que todas as modalidades que abrange o surf adaptado também possam ser incluídas, E futuramente a gente vai ter um time de surf adaptado para estar representando o nosso estado de Ceará, o Brasil e as nações aí, o mundo afora. A Autarquia Municipal de Trânsito iniciou neste fim de semana um projeto de lazer e inclusão com bicicletas adaptadas. O Bike Sem Barreiras vai ser realizado a cada 15 dias na Praia de Iracema. Eu sou deficiente visual desde criança, desde que nasci praticamente. E quando criança eu andava muito de bicicleta no espaço do quintal da casa da minha avó. Só que não era bicicleta dupla, A bicicleta, como eu conhecia o local, a bicicleta era normal e era uma reta, o quintal, então eu conseguia andar só. Ou na calçada em frente à casa que eu moro. O projeto do Bike Sem Barreiras ele é uma parceria da MC, Prefeitura de Fortaleza e Faculdade Maurício de Nassau. O
projeto ele já funcionava em outras cidades do Brasil, tanto do Nordeste quanto do Sudeste, e está chegando agora em Fortaleza para começar a operação. O projeto ele funciona aos sábados, de 15 em 15 dias, das 8 às 12 horas, próximo ao Centro Cultural Belchior, aqui na Praia de Iracema. O foco do projeto são pessoas com algum tipo de deficiência física, mobilidade reduzida ou o grupo de usuários que tem autismo. E as bicicletas do projeto são de 3 modelos de bicicletas adaptadas. A handbike, que é um triciclo para ser pedalado com as mãos. Nós temos também a bicicleta dupla, que é focada nos usuários que têm deficiência visual ou autismo, que eles vão ser acompanhados por um monitor. O monitor vai na frente pedalando e o usuário vai atrás acompanhando. E também tem o terceiro modelo de bicicleta, que é uma cadeira de rodas acoplada à bicicleta. A tenda do projeto, ela está localizada aqui na Praia de Iracema, conforme eu já mencionei, e o usuário só precisa trazer um documento com foto, RG ou carteira de motorista, e vai realizar o cadastro aqui mesmo no local. Após esse cadastro, ele já está apto para fazer o passeio em uma das bicicletas adaptadas. Agora, a gente mostra um exemplo de como usar a máscara para se proteger contra a Covid-19. Esse é o Mason Peoples, de 6 anos. O americano se recusou a tirar a máscara de proteção na hora da foto registrada na escola em que ele estuda. O garoto disse que a mãe dele recomendou que o filho só tirasse a máscara na hora de comer e se não tivesse alguém por perto. Mason atendeu direitinho com a repercussão. Muita gente se ofereceu a doar dinheiro para recompensar o garoto. A mãe dele montou uma vaquinha online e já arrecadou mais de R$180 mil. Mason dando exemplo, né? A Casa de Leilões Christie's apresentou uma obra do grafiteiro britânico Banksy que vai ser leiloada neste mês. Uma versão da célebre obra do grafiteiro britânico Banksy, Menina com Balão, vai a leilão no dia 15 de outubro em Londres. O quadro em 2 partes, que representa sobre fundo branco uma menina que deixa escapar um balão vermelho em forma de coração, tem preço estimado entre 2,5 e 3,5 milhões de libras, algo entre 18 e pouco mais de 25 milhões de reais. A Casa de Leilões Christie's apresentou nesta sexta-feira a peça. Claro, Banksy é o rei das ruas. Ele é quase um pouco como Robin Hood do mundo da arte. Em 2002, Banksy usou essa imagem em Shoreditch, fora de uma gráfica em uma parede. Alguns anos depois, apareceu em South Bank, outra garotinha com outro balão. E então, em 2005, ele criou essa adição de trabalhos dípticos, com a garota com balão, e se tornou uma espécie de motivo condutor para Banksy, e é muito celebrado. Outra versão da Menina com Balão, rebatizada de Amor Está no Lixo, desde sua autodestruição parcial durante um leilão em 2018, vai ser oferecida pela Casa Sotheby's, também em Londres, no dia 14 de outubro. O preço estimado da obra está entre 4 e 6 milhões de libras, algo entre 29 e 44 milhões de reais. Banksy se tornou mundialmente conhecido por obras pintadas às escondidas em paredes de edifícios em vários países. O artista urbano gosta de provocar e conscientizar através da arte e já abordou temas como o Brexit e a imigração. Até o momento, sua identidade permanece desconhecida, mas sabe-se que ele é originário da cidade de Bristol, na Inglaterra. O Panorama vai ficando por aqui. Você continua acompanhando o que acontece no mundo pelo nosso portal O Otimista. Além do nosso próximo telejornal Amanhecer Otimista, às 7 horas. Até mais. Boa noite. Tobogã, praia, hotel, à beira-mar, onde eu acho tudo isso. Vem Beach Parquear, vem curtir, vem brincar, vem pro Beach Park, vem Beach Parquear. Relaxar, se divertir, namorar, degustar. Tô Beach Parqueando, vem Beach Parquear, vem curtir, vem brincar, vem pro Beach Park, vem Beach Parquear. Vem pra onde tem férias pra todo mundo, vem Beach Parquear. Faça já a sua reserva.